E aí, pessoal do Sobrenatural, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história que vai te fazer pensar duas vezes antes de aceitar um desafio depois de umas e outras. Imagina a cena. 3 amigos, Rafa, Digo e Léo, saindo de um bar. Já sabe como é, né? Cambaleando, rindo alto com aquela coragem que só a bebida dá. Entre uma piada e outra, surge a ideia mais brilhante que eles poderiam ter tido naquela noite. Invadir o cemitério abandonado que ficava no alto da colina. Um lugar que todo mundo na cidade conhecia. Não pelos seus mortos, mas pelas lendas de fantasmas, vultos e gente que simplesmente desaparecia por lá. No começo, era pura diversão. Eles se empurravam, imitavam zumbis, gritavam coisas como: "Cadê os fantasmas da madrugada?" A adrenalina e o álcool formavam a mistura perfeita para a estupidez. Eles encontraram o portão de ferro, enferrujado e entreaberto, e entraram sem pensar 2 vezes. A noite estava fria, a lua mal iluminava o caminho, e as árvores antigas criavam sombras que pareciam se contorcer. Assim que o último deles, o Léo, passou pelo portão, um estrondo metálico ecoou pela noite. Eles olharam para trás, o coração já começando a bater um pouco mais forte. O pesado portão de ferro tinha se fechado com força. Sozinho. A risada nervosa do Rafa cortou o silêncio. "Ah, foi só o vento, galera." Mas não tinha vento. O ar estava parado, pesado. A atmosfera de brincadeira começou a se dissipar, dando lugar a um desconforto que arrepiava a pele. Foi aí que eles ouviram o primeiro som estranho. Um toque, 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 abafado, metálico. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Eles pararam, olhando em volta, tentando encontrar a origem. Digo sussurrou: "O que é isso?" O som ficou mais claro. Vinha debaixo da terra, das lápides. Era como se alguém, ou alguma coisa, estivesse batendo nas tampas de mármore dos túmulos, por dentro. Um som insistente, ritmado, que parecia se espalhar por todo o cemitério. O pânico começou a se instalar de verdade. Eles decidiram que a brincadeira tinha ido longe demais. "Vamos embora daqui", disse Léo, com a voz trêmula. Eles se viraram e começaram a andar rápido de volta para o portão, mas algo estava errado. O caminho que eles tinham feito parecia diferente. As fileiras de lápides e mausoléus não estavam na mesma posição. Era como se tivessem entrado num labirinto que mudava a cada passo. Eles andavam, mas o portão de ferro nunca aparecia. Em vez disso, eles sempre voltavam para o centro do cemitério, onde uma estátua de anjo com o rosto quebrado os encarava com órbitas vazias. Foi quando Rafa parou de repente e apontou para o fundo de uma alameda escura. "Olhem, tem alguém ali." Parada entre 2 sepulturas antigas, havia uma figura, alta, esguia e completamente branca. Não dava para ver rosto, nem roupas, apenas um vulto pálido e imóvel, observando-os à distância. Eles ficaram paralisados por um segundo. Piscaram, e quando abriram os olhos, a figura estava um pouco mais perto. Eles piscaram de novo. Mais perto, era como um pesadelo. A cada piscar de olhos, a distância entre eles e a aparição diminuía drasticamente. Sem combinar, os 3 saíram correndo em direções opostas, gritando, o desespero tomando conta de tudo. Digo correu por um corredor estreito entre túmulos altos. A respiração ofegante, o coração na boca. De repente, ele tropeçou e caiu. Quando olhou para o chão para ver no que tinha tropeçado, o sangue gelou. Uma mão pálida, com dedos longos e sujos de terra, estava saindo do solo e tinha agarrado seu tornozelo. Ele gritou, chutando desesperadamente até conseguir se soltar. Olhou em volta e viu outras mãos começando a brotar da terra ao seu redor, se contorcendo no ar, como se estivessem tentando alcançá-lo. Ele se levantou e correu sem olhar para trás, ouvindo o som da terra sendo remexida por baixo. Enquanto isso, Léo estava perdido perto de uma capela em ruínas. Ele chamava pelos amigos, mas só o eco respondia. Foi quando ouviu um sussurro, bem perto do seu ouvido. Uma voz rouca, seca, como folhas de outono sendo arrastadas pelo chão. A voz sussurrava nomes. Primeiro, Rafa. Depois, Digo. E então, com uma clareza aterrorizante, Léo. Ele se virou, mas não havia ninguém. A voz continuou,
vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. Fique, sussurrou a voz. Só falta um. Um de vocês precisa ficar, para completar o último lugar vazio. Léo sentiu um frio que não era da noite, um frio que vinha de dentro, e correu, a voz fantasmagórica ecoando em sua mente. Os três finalmente se encontraram, por puro acaso, perto da estátua do anjo quebrado. Estavam exaustos, sujos de terra e aterrorizados. "O que está acontecendo aqui?" gritou Rafa, à beira da histeria. Foi nesse momento que a ficha caiu. Aquele desafio no bar, a coragem falsa, a decisão de entrar ali. Nada daquilo tinha sido por acaso. O cemitério não era apenas um lugar assombrado. Era uma armadilha. Uma armadilha que esperava por um número específico de presas. E naquela noite, eles eram os escolhidos. Aquele desafio nunca foi entre eles. Algo naquele lugar amaldiçoado estava esperando, pacientemente, por exatamente 3 pessoas. Eles olharam um para o outro, o terror estampado em seus rostos. A figura branca agora estava no final do corredor, a poucos metros de distância, imóvel, esperando. As mãos pálidas continuavam a surgir da terra, cercando-os lentamente. E a voz rouca sussurrava cada vez mais alto, repetindo a mesma frase sinistra. Um de vocês deve ficar. A pergunta não era mais se eles conseguiriam sair, mas quem entre eles seria deixado para trás para ocupar aquele último lugar vazio. A amizade deles estava prestes a ser testada da forma mais macabra possível. E naquele labirinto de pedra e morte não havia escapatória. A noite estava longe de acabar. Essa história é uma criação, mas nos lembra que certos lugares guardam segredos que não devem ser perturbados. Se você curtiu esse relato de arrepiar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Comenta aí o que você faria numa situação dessas. Obrigado por assistir e até a próxima.